Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Daniela de Passe e hoje eu vou falar sobre alfabetização baseada em evidências a partir da Conferência Nacional de Educação de 2022, que foi uma iniciativa do MEC. Algumas palestras, alguns dias aí de conferência falando sobre esse assunto e eu ouvi, assisti tudo, porque é um assunto que eu tenho ouvido e sempre que eu ouço essa expressão, educação baseada em evidências, alfabetização baseada em evidências, eu fico com uma dúvida de o que estão chamando de alfabetização baseada em evidências. Qual é aí o ouro escondido por trás de uma alfabetização baseada em evidências? Então eu ouvi, anotei tudo que eu queria anotar sobre aquilo que eu ouvi, para tirar as minhas próprias conclusões e não falar sem saber. Então, a primeira coisa que eu observei, o que eles chamam de evidências científicas, né? O que eles chamam de evidências. Quando eles falam sobre evidências científicas, eles falam sobre artigos científicos. Então, eles chamam artigos científicos de evidências científicas. Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Eu posso fazer artigos sobre o que eu quiser, sobre qualquer tese que eu crio, sobre algo que eu queira pesquisar. Eu posso fazer um mestrado, um doutorado sobre uma tese que eu acredite. Então, eu acho que é uma expressão que nós temos que ter certo cuidado, porque evidências científicas não necessariamente são artigos, né? Artigos científicos. Por quê? Porque existem diferentes tipos de artigos. E o que mais me intrigou foi o fato de que eles pegam autores que validam os seus próprios estudos. O que isso significa? Vamos supor que eu criei uma apostila de alfabetização, ou que eu criei um método de alfabetização, ou que eu criei uma forma de aprender inglês, que seja. Eu vou lá, faço os testes com o meu método que eu criei e eu faço artigos validando o que eu criei. Será que isso é cômodo para mim? Será que isso é favorável para mim mesma? Com certeza. Vamos supor que eu criei um remédio, uma medicação para curar Covid. Se eu criei a medicação, eu tenho interesses. Se eu tenho interesses, eu vou fazer estudos e aí a partir desse momento eu vou criar embasamento, né, para dizer que o meu medicamento funciona. E eu vou ganhar muito com isso, né? Eu vou ganhar muito com isso. Eu vou falar, artigos científicos comprovam que esse medicamento cura COVID. Só que eu fiz o artigo. Então, a evidência, ela só é válida quando há estudos de diferentes pessoas, principalmente pessoas que não tenham interesse algum naquela proposta, né, naquela pesquisa e naquela pesquisa científica, enfim. O que isso significa? Ah, mas eles fazem estudos randomizados, eles fazem estudos com mais de uma pessoa, então eu vou validar, né, pesquisar o que ela tá falando e ela vai validar e pesquisar o que eu estou falando. Vocês entendem que isso é muito cômodo para quem está pesquisando? Então, eles falavam de artigos científicos, artigos não necessariamente confiáveis e muitas vezes até mesmo tendenciosos. Isso significa que o que eles falam é ruim? Não. Isso não significa que o que eles falam é ruim. Mas vou chegar aí nesse ponto. Então, eu preciso ter isso muito claro comigo. Se eu for pesquisar, né, vamos supor que a Magda Soares, né, infelizmente ela faleceu, mas vamos supor que eu e a Magda Soares escrevemos aí propostas, né, e métodos. Eu vou pesquisar o dela e vou validar, ela vai pesquisar o meu e vai validar, né? Porque nós temos interesses em comum. E nós basicamente falamos a mesma coisa. Isso não é o suficiente para validar. Né? Para validar um artigo científico, um estudo científico e para falar em educação baseada em evidências, em alfabetização baseada em evidências, eu preciso de estudos de diferentes pessoas, de diferentes lugares e principalmente pessoas neutras e sem interesse nisso. Então, os próprios autores validam os seus próprios estudos.
Segundo ponto, né, é que se fala muito em literacia. Então, eles falam em literacia, eles falam que a literacia é importante. Literacia é tradução de literacy, nem sei como pronuncia, que é a mesma tradução de letramento. Então, muitas dessas pessoas, elas criticam o letramento e elas falam em favor da literacia. Ou outras pessoas elas falam, ai, não se fala mais letramento, se fala literacia. Fala, porque são palavras que têm o mesmo significado. É ser letrado, conhecer o contexto aí da leitura e da escrita. Então, teve uma questão que eu achei interessante, né? Que eles falam de propostas de escolas de pesquisa na Inglaterra. Então, isso eu achei bem legal. Eles falam que algumas escolas eram escolas de pesquisa onde se levavam os diferentes métodos que estavam pesquisando e faziam as pesquisas lá, tá? E isso foi funcional, isso foi legal, muito bom. Mas, Inglaterra, né? Brasil. Uma coisa que eu achei muito curiosa e muito interessante é que eles falam de um aplicativo tipo Duolingo. Eu acho que o Duolingo, ele é um aplicativo muito legal, muito válido, super importante, né? Eu mesma já usei muito para aprender um pouquinho de inglês, mas eu não acho que cabe na educação, né? Ele não cabe na nossa proposta de escola por muitos motivos, né? Quando eu penso numa educação equitativa, quando eu penso numa educação que vai atingir a todos, né? Todos do país, até que ponto eu tenho estrutura para um Duolingo para todos, né? Então, mas ao mesmo tempo, eu penso em Duolingo que ele é uma forma prática, né, de se aprender, né? Não sei quem já conhece, mas você aprende através de frases, você completa palavras, você escolhe palavras corretas. Se você pensar, né, sobre o Duolingo, ele é aí um construtivismo, né? Ele é uma construção de aprendizagens por meio de contexto, que é exatamente o que muitas dessas pessoas criticam, né? Pessoas que acreditam na alfabetização baseada em evidências, muitas vezes são mães que fazem homeschooling, são pessoas que defendem o método fônico, são pessoas que criticam o construtivismo, o letramento e o método global. Mas elas têm uma grande dúvida em conceitualização. Então, o Duolingo, ele é aí uma construção e contextualização de aprendizagem. Aí nós temos que tomar muito cuidado, porque. Ai, tô com a sobrancelha borrada, gente. Ignora. Vocês têm que tomar muito cuidado, porque na internet nós temos uma grande dificuldade de entender o que é método fônico e uma vontade, né, um desejo de engajar por meio de frases de impacto que muitas vezes confundem e que eu vou ser bem sincera, são um desserviço para as pessoas, porque ela traz informações erradas que faz com que as pessoas acreditem como certa. E a internet, né, ela é um lugar onde as pessoas elas ganham muito dinheiro. É possível, eu acredito que isso não seja um segredo para ninguém. A internet aí, para quem trabalha com internet em diversas fontes e de diversas formas, ela é um lugar, né, que pode trazer muito dinheiro, fazer com que as pessoas sustentem suas vidas aí por meio da internet. Mas, infelizmente, nós temos que tomar muito cuidado com os conteúdos que nós consumimos, porque tem muita enganação, muita mentira. Então, se fala em método fônico por um engajamento para que isso se reverta em dinheiro. O método fônico, ele é um método sintético de alfabetização, né? Então, eu ensino numa ordem os fonemas e depois a gente junta, né? Sintético vem de síntese. E muita gente fala, né, sobre o método global como se uma coisa anulasse a outra. Eu não sou favorável do método global nem do método fônico. Eu sou favorável ao desenvolvimento da consciência fonológica, onde eu vou trabalhar num contexto de literacia a partir de músicas, de poemas, de histórias, de campos semânticos diferentes, e aí eu vou analisar e explorar palavras, sílabas e os fonemas. Então, quando eu pensar lá no macaco, eu vou falar para eles, macaco? Como que é o ma? Ma. Ó, o é o sonzinho do M. Então, eu estou trabalhando fonema. Isso não é método fônico. Método fônico é eu ensinar. A, k, o. Macaco é diferente. Eu já alfabetizei com método fônico sintético, mas não é a forma mais interessante. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque nem a Conferência Nacional de Educação Baseada em Evidências não
valida o método fônico enquanto método sintético. Então, nós temos que tomar cuidado com pessoas que vendem curso criticando coisas que elas mesmas não entendem, né? Falando que consciência fonêmica é método fônico, falando que que a literacia é ótima e o letramento é horrível, falando que o letramento é ruim, mas lendo histórias para os filhos dela e tentando contextualizar de alguma forma. Fora que é ensinando um só e não um grupo. Então, o que, que eles fizeram aí nesse processo de pesquisa para a Conferência Nacional de Educação Baseada em Evidências para falar em alfabetização baseada em evidências? Eles fizeram meta-análises. O que, que são meta-análises? Comparação de dois estudos. Então, eles pegaram um estudo, pegaram outro estudo e compararam. E eles viram que esses estudos, eles estavam condizentes. Mas é aquilo que eu falei. Eles estavam comparando dois estudos de duas pessoas com interesse em comum, duas pessoas que estavam validando suas próprias teses. Então, eles fizeram aí uma coleta dessas análises e trouxeram aí o que eles chamam de evidências. E o que eles falam não está evidenciado? Em boa parte, sim. Mas no final eu vou chegar no ponto principal disso que nós estamos falando. Nós temos muitos erros conceituais, né? Porque ao mesmo tempo que eles falam do método fônico, não como método fônico sintético, eles falam em método fônico enquanto enquanto um desenvolvimento de consciência fonêmica. Eles falam sobre contexto na educação, eles falam que é importante alfabetizar com contexto, que é importante fazer com que as crianças tenham interesse naquilo que está sendo estudado e falado. E eles falam sobre método construtivista, né? E nós sabemos que construtivismo não é um método. Então, nós temos pessoas aí que nem sempre entendem tanto de educação, enquanto base teórica mesmo, e que nós sabemos que é importante, falando sobre educação, sobre alfabetização, e se dizendo como pessoas que trouxeram aí a solução da alfabetização. Então, eles erram muito, né? Eles confundem muito esses conceitos quando eles falam em método fônico, quando na verdade eles estão falando de consciência fonêmica. E quando eles criticam o construtivismo, mas eles falam em construções de aprendizagens. E aí, eles começam a levar pessoas de municípios que deram muito certo, né? Que conseguiram fazer programas de alfabetização, programas que foram muito funcionais. Aí você pensa, nossa, que legal, né? O método é maravilhoso, porque um município lá do Centro-Oeste, ele conseguiu fazer com que as crianças todas chegassem 100% alfabetizadas no segundo ano, então eles são maravilhosos. Então, essa pessoa, eles pegaram lá um município que deu muito certo, que conseguiu alfabetizar, né? Então, vamos lá, alfabetização baseada em evidências. Eu vou pegar um município que teve um resultado incrível em alfabetização e eu vou trazer essa pessoa para falar aqui o que eles fizeram, para validar o que eu tô falando, que a alfabetização baseada em evidências é uma coisa maravilhosa. Mas o que aconteceu? Eles chegam nessa conferência, né, para falar, e eles falam coisas maravilhosas, eles falam coisas muito legais, mas eles não compreendem que o que fez eles terem bons resultados não foi apenas um método, não foi apenas uma metodologia, não foi apenas uma alfabetização baseada em evidências. Na verdade, eles colocaram assistentes em salas de alfabetização. E isso é uma coisa que facilitaria muito em qualquer lugar ter um assistente na sala de alfabetização. Então, esse foi um ponto favorável para que mais crianças saíssem alfabetizadas. E eles investiram em formação para esses assistentes de alfabetização. Eles não falaram, vai lá e alfabetiza e seja o que Deus quiser. Não. Eles investiram em formação. Então, eu tenho uma professora que eu invisto em formação de alfabetização, uma formação boa. Eu tenho auxiliares para essa professora que ela também tem investimento em cursos, em formações, que vai fazer com que ela auxilie. Isso vai dar certo, né? Não vou dizer independente do método, mas com um método legal vai dar certo. E não é um método, a metodologia, a forma didática. E sim, o que eu estou investindo, né? Tanto em dinheiro quanto em infraestrutura. Outra coisa que eles fizeram e que também seria a solução para boa parte dos problemas de alfabetização
no país todo, independente de alfabetização baseada em evidência, eles colocavam 5 crianças por adulto. Se você tem 5 crianças por adulto, a chance de que essa criança tenha um resultado melhor, essas crianças, é muito maior. Eles não falam em uma metodologia baseada em evidências, né, uma alfabetização baseada em evidências, com um professor único, com uma turma de 35 crianças sozinho. Porque aí sim nós saberíamos até que ponto essas evidências são válidas, né? Porque isso é tão bom que o professor sozinho alfabetizou 35. Ou será que o resto é tão ruim porque o professor sozinho alfabetiza 35? E essa nova alfabetização baseada em evidências é tão boa porque eu tenho professor formado com auxiliar, que também tem formação, e 5 crianças por adulto. E como eu sou uma pessoa que trabalha na educação desde 2009, nós estamos em 2023, no momento que eu gravo esse vídeo, eu já vi muitas coisas, né? E nesse tempo todo, eu sempre trabalhei na escola pública e sempre foi uma crítica às condições de trabalho do professor e da escola pública. Em 2020, as escolas fecharam por conta da pandemia. E o que deveria ter sido feito nesse ano seria a construção de mais escolas, né? Da mesma forma que quando a LDB colocou lá em 2013 que a partir de 2016 as crianças seriam obrigadas a estar na escola matriculadas aos 4 anos, isso saiu em 2013 na LDB, para que em 2016 todos os municípios tinham que oferecer vaga para todas as crianças a partir dos 4 anos. 2013, 2014, 2015 seria o tempo para esses municípios se adequarem, né? Porque eles ofereciam vagas na educação infantil, isso era obrigatório, né? Desde aquela época, e ainda é, mas eles não eram obrigados a fornecer vagas para todos. Em 2013 saiu que a partir de 2016 seria obrigatório o aluno frequentar, então, consequentemente, o município oferecer essas vagas para todos. E o que aconteceu? Você pensa que eles tiveram 3 anos para construir mais escolas, né? Para que essas mais crianças que estariam chegando tivesse espaço. E não foi isso que eles fizeram. Eles esperaram, né? Pagaram para ver a maioria, né? Não tem como falar de cada município do Brasil. Pagaram para ver. E quando chegou lá em 2016, eles simplesmente entupiram as escolas de criança, para falar numa linguagem bem informal. Então eles lotaram os sextos a nonos anos para abrir vagas de salas para crianças de 4 anos. Eles encheram, né? Então eles lotaram as crianças de 4 e 5 anos e colocaram primeiros anos nas escolas, enfim. Isso é muito sério, né? Porque não se investe na infraestrutura no geral no nosso país, ao ponto de que tenhamos menos crianças por sala de aula. Então, isso aconteceu na pandemia também. 2020, nós tivemos aí escolas fechadas. Em vez de se construir mais escolas, pensando, nós não poderemos ter aglomerações. Temos que ter menos pessoas, temos que ter distanciamento. Se eu preciso ter distanciamento, eu tenho que ter menos pessoas. Porque como que eu vou distanciar meus 35 alunos numa sala de aula? Não vai ter como, não tem espaço físico para isso. Agora 10 eu consigo, 15 eu consigo. E o que aconteceu? Ninguém, não vou dizer ninguém, né? Mas as pessoas que eu estou convivendo, poucas pessoas fizeram, né, essa divisão, essa preocupação em construir escolas. E aí, né, em 2021, eu estava na sala de aula, eu era professora na rede pública do município de São Paulo. Eu tinha 35 alunos matriculados, mas em 2021 se levou muito a sério os protocolos contra o Covid, né, da pandemia. E nós tínhamos 10 alunos por sala. E nesse ano eu vi a diferença que era ter 10 crianças numa sala, o quanto eu conseguia criar vínculo com elas, o quanto a qualidade do ensino aumenta consideravelmente, né? Depois nós tínhamos 15 semana sim, semana não. Cada lugar fez a sua organização. Quando nós voltamos o ano passado para aquela realidade de 35 sozinhas, que era o meu caso, eu sei que não é o de todos, mas é um exemplo para dizer que não tem como eu falar que a educação não está dando certo sem considerar toda essa condição de trabalho. Então, a quantidade de crianças por adulto, ela é um fator primordial para o aumento da qualidade, consequentemente para a melhora da aprendizagem. Então, como que eu falo que o município ele tem um excelente resultado em alfabetização, se eu dou uma estrutura maravilhosa para isso, e que se todo o país tivesse essa estrutura, aí sim nós conseguiríamos. Não seria o método, a alfabetização baseada em evidências.
Então, isso é fundamental da gente levar em consideração. E eles falam em método fônico, método construtivista, mas eles não entendem esses conceitos, né? Como eu já falei, porque eles fazem aí uma instrução fônica. E eles também, eles falam assim, nós não usamos um único livro, nós preparamos materiais adequados. Desculpa. E isso é tão importante, né? Porque é isso que eu falo. Não é dizer que as coisas que eles falam não sejam relevantes, são coisas maravilhosas. Mas acaba sendo, né? Eles não descobriram nenhum ouro. São coisas que nós falamos há 10 anos, quem estuda aí. Inclusive o que a Magda Soares fala. Então, no meu Instagram, né, que eu tô desde 2020, sempre que me perguntam como eu trabalho o livro didático, eu sempre falei, selecione boas atividades. Você não precisa seguir capa a capa, né? Isso é um problema das escolas particulares com apostilas. Elas precisam seguir aquela apostila, independente do que a criança sabe, não sabe. Então, isso é bem complicado. Eles favoráveis a não utilizar um único livro e a preparar materiais adequados para aquelas turmas, automaticamente eles também terão um melhor resultado na alfabetização, independente da baseação em evidências ou não. Desculpa a palavra, mas mais ou menos isso. Outra coisa que eles falam é informação continuada. Mais uma vez, isso é maravilhoso, mas não é isso que vai fazer com que as outras coisas sejam ruins e a alfabetização baseada em evidências sejam boas. Na verdade, isso seria maravilhoso em qualquer contexto, né? Uma formação continuada, como foi o PNAEC, que eles criticam e eles não entendem que eles falam as mesmas coisas que se falou no PNAEC. Mas eles têm uma visão tão rasa que eles falam assim: o PNAEC não funcionou porque os resultados foram ruins. E eles não analisam todo esse contexto. Um contexto de salas lotadas, um contexto de crianças aí sozinhas com o professor, né? 30 em vez de ter auxiliar e coisas do tipo, né? A questão de material e tudo mais. Então, a formação continuada é maravilhosa, ela é necessária em qualquer metodologia de alfabetização. E aí, nós precisamos entender que eles conseguem sim ter bons resultados, e isso é maravilhoso, mas eles conseguem ter bons resultados porque eles dão toda uma estrutura para isso. E que dando toda uma estrutura para isso, qualquer lugar do país terá bons resultados. E que é claro que nós precisamos estar a par de metodologias funcionais, né, que façam com que mais crianças alfabetizem com mais facilidade, com mais rapidez, e isso é possível tanto com ensinando fonemas, né, que a criança relacione aí o som, os fonemas e os grafemas, quanto também, né, com o contexto, né, uma alfabetização onde a criança se interessa por aquilo que ela estará aprendendo. Então, eles dão uma estrutura e por isso eles têm bons resultados, apesar deles falarem coisas interessantes, não é nada novo. São propostas faladas há muito tempo, são propostas faladas há muito tempo. Então, a Magda Soares, nos seus últimos livros, e quem critica a Magda Soares possivelmente nunca leu, ela fala sobre a importância da abordagem fonológica, que é essa instrução fonêmica, com a abordagem construtivista, que é essa construção de aprendizagens, e a partir do que a criança já sabe, e também num contexto, né, num ambiente de letramento. Então, ela fala sobre ensinar explicitamente, mas também com contexto. E eu acho interessante porque, assim, eu jamais iria criticar a Conferência Nacional da Educação Baseada em Evidências se eu não tivesse lido, ouvido e entendido sobre isso. Quem fala da Magda Soares, do método global do construtivismo, não sabe o que é, não conhece e não entende, porque se a pessoa lesse, ela veria que ela falava exatamente a mesma coisa que eles estão falando, como se eles tivessem feito aí uma descoberta do ouro. Então, eles falam também, né, de alfabetização no jardim, né, alfabetização aí na educação infantil, no último ano da educação infantil. Isso não é relevante, mas eles atribuem, né, ao bom resultado, e na realidade a criança só tem a infância uma vez na vida, né? A pessoa, o ser humano, só tem a infância uma vez na vida, mas eles atribuem e, na verdade, como eu falei, todo o contexto favoreceu aí para uma alfabetização de qualidade e coisas que eu achei muito curiosas, né? Que também ouço desde 2009, pesquisando aí com o PNAEC, com Ler e Escrever, com programas do Estado de São Paulo, que são muito ricos, e até na minha pós, em alfabetização, e coisas que se critica muito às vezes nesse meio.
Eles usam exatamente essa palavra. Protagonismo da criança. Que é o protagonismo da criança, né? Eles falam às vezes assim, a criança cria lá a sua hipótese e aprende assim, com mágica. Não é isso. Eles elogiam o protagonismo, mas eles criticam aí a construção de hipótese. E eles não entendem que uma coisa está relacionada à outra. Então, uma criança protagonista, ela não manda em tudo, ela não faz o que ela quer, ela não decide tudo, o professor ainda planeja a aula. Mas essa criança, ela participa do seu processo de aprendizagem. E pasmem, Paulo Freire fala disso, né? Tanto criticado também por esse pessoal aí do MEC de 2022. Eles também falam de uma coisa que a gente faz há muito tempo, e assim, quando eu faço essas críticas e falo que isso já é falado há muito tempo, eu tenho plena consciência de que eu trabalhei num lugar que era muito avançado enquanto estudos de alfabetização e formações de professores. Isso significa que sei que no país todo, boa parte não tem esse conhecimento. E por isso eles trazem isso como se fosse uma coisa inovadora. Só que o que eu quero dizer é que outros autores há muito tempo falam sobre isso, mesmo que isso não foi tão difundido há tempos. Então, além de protagonismo, eles falam de cantinhos. O que são cantinhos, né? Isso nós fazemos há muito tempo. É, municípios mais atualizados. Eu tenho uma sala de aula e eu faço uma mesa com massinha, eu deixo uma pista de carrinho no chão com carrinhos, eu deixo uma cozinha de brincadeira, eu deixo uma mesa com recorte, com tesoura, revistas e colagem, desenho, e as crianças elas vão nesses cantinhos, né? Elas vão aí de acordo com a preferência delas, com o interesse delas, e isso é maravilhoso, né? Porque quando eu trago uma proposta para 30, nem sempre eles vão querer aquilo, nem todos vão querer aquilo, eles são pessoas diferentes. Quando eu dou possibilidades, cada um vai naquilo que gosta, fica pelo tempo que gosta, então é muito melhor, né? Acaba sendo muito mais funcional. Então, eles falam sobre cantinhos, né? Que não é uma proposta nova, mas eu achei muito interessante ouvir isso deles. Eles falam exatamente essa palavra: brincando se aprende. E isso, mais uma vez, traz aí a confusão de conceitualização que eles sempre tiveram, que apesar de não estar incorporado no país todo, nós sabemos que existe essa proposta de Brincando se Aprende, inclusive da senhora Magda Soares. Então, a aprendizagem, a alfabetização, através de músicas, de poemas, de brincadeiras, ela vai ser muito mais funcional, né? O contexto, o bom e velho contexto. Então, eles entenderam isso, eu acho isso maravilhoso, eu espero que isso seja muito difundido mesmo, mas, mais uma vez, não é nada novo, tá? E diversas referências errôneas ao método fônico, é, e também eles falam muito de copiar, né, o que um país que melhorou fez. Isso também é uma visão muito básica de educação. É o que um país muito bom fez. Vamos copiar, né? Nós temos aí diversas causas que vão interferir para um benefício de uma aprendizagem ou não. Agora, se copiar coisas boas, né? Valorização da educação, menos alunos por sala e mais estudo, mais formação, materiais didáticos de qualidade. Isso é maravilhoso, né? Agora, teve uma frase que eu pus entre aspas aqui que eu achei lamentável e que nós vemos assim o quanto, por mais que eu esteja falando em uma alfabetização baseada em evidências e que eu pense na importância da melhora da formação dos profissionais de educação e que eu queira que essas crianças saiam lendo, escrevendo autônomas, eu ouvi, né, essa frase. Qualidade não é quadra coberta e ar condicionado. É a criança que aprende. Um minuto de silêncio para essa frase. É uma falta de entendimento do quanto uma quadra coberta e um ar condicionado facilita com que essa criança aprenda. Se eu tenho um ambiente favorável, eu vou aprender melhor, né? Se eu tenho um ambiente desfavorável, eu não vou aprender da mesma maneira. O que isso significa? Que a criança, ela, se ela estiver com fome, se ela estiver com calor, se ela não dormiu à noite, se ela tá 3 dias sem tomar banho, ela terá mais dificuldade de aprender. Agora, se eu tenho uma criança alimentada, que tá feliz, que tá bem, que tá num ambiente fresco, né? Não precisa ser ar-condicionado. Ventiladores funcionando já seria maravilhoso, né? Mas nem isso. Mas aí a gente vê o quanto a educação é desqualificada. Isso é triste,
né? E ao mesmo tempo é irônico. Qualidade não é quadra coberta, é ar-condicionado. E ar-condicionado, é a criança que aprende. Isso me deixou assim, eu fiquei, não acredito que ela falou isso. Porque é uma falta de entendimento muito grande. Depois eles falam outra coisa lamentável. Então, eles têm uma visão de hipótese muito mal interpretada, que significa que eles nunca entenderam, né? A hipótese não é a criança se virar e ficar criando hipóteses aprendendo sozinha. Nós falamos da aprendizagem, né, do ensino explícito. A hipótese, ela quer dizer que eu vou ver como a minha criança pensa sobre aquilo, sobre aquela escrita, e eu vou trabalhar a partir disso, direcionando. Eu não vou ficar ensinando alfabeto para uma criança que já sabe, né? Eu não vou ficar ensinando ortografia para uma criança que não reconhece vogais, né? Que não relaciona aí nem as vogais. Então, eles precisariam ler um pouco mais sobre o que eles criticam. Fazem críticas à BNCC também, mas eles se esquecem que a BNCC ela estava sendo muito bem documentada até que houve o golpe em 2015 da Dilma e quem assumiu a produção da BNCC foi o movimento Todos pela Base e aí ela passou a ter aí algumas questões. Eles enaltecem cartilha. Isso também é uma coisa que pra mim foi impressionante, assim, uma professora foi muito boa, a gente quis saber o que ela faz, a gente viu que ela usa cartilha, tipo caminho suave. Eu fiquei assim, meu Deus, isso se chama retrocesso. E eles falam da importância de decodificar e contextualizar. O que isso significa? A mesma coisa, instrução fônica, né, que ele vai conseguir decodificar e contextualizar. Eu vou trabalhar a partir de um contexto, que é a abordagem construtivista com a abordagem fônica. Então, eles falam decodificar e contextualizar, que é exatamente o que Magda Soares fala há muito tempo. Eles falam de consciência fonológica brincando de forma lúdica, que também é uma coisa defendida há muito tempo, né? E por metodologias, inclusive, criticadas por eles, mas que eles não leram, não entendem, eles estão lá falando e achando que eles descobriram a América. E eles falam muito, muito sobre formação continuada e bons materiais. E isso é fundamental, né? Como eu disse, isso vai melhorar. Isso é uma coisa que eu acho até interessante, né? O professor segue com a turma por alguns anos. Isso, inclusive, é uma proposta de educação infantil de Reggio Emília, que é a referência, né, do mundo de educação infantil. O professor, porque ele consegue dar uma continuidade àquele trabalho. Isso eu acho legal, importante. Eu acho que é a primeira coisa que eu não tenho que criticar. E aí, né, deixamos de ter um ensino mais fragmentado, porque não adianta, eu trabalho no primeiro, no segundo, o professor sempre vai criticar alguma coisinha, porque ele não vai estar como eles esperam 100%. E aí, por último, que é outra frase lamentável, do quanto se desvaloriza a educação e professor, é falar que dobrar o salário não muda o professor. Porque isso é lamentável, né? Eu preciso de profissionais bem remunerados, e eu preciso disso para que eu tenha bons profissionais, porque uma pessoa boa, ela não vai ficar por muito tempo num ela não vai ficar por muito tempo num lugar ruim, né? Se eu sou boa, eu tenho estudo, né? Então eu consigo ir para uma escola melhor, para um concurso melhor, para não tem como. Então, se eu tenho profissionais que ganham pouco, né? E se eu tenho esse olhar que ele tem que ganhar pouco, que ele vai ficar acomodado, eu dificilmente vou mostrar que eu valorizo a educação e vou ter resultados tão bons quanto eu poderia. Ah, mas tem muita gente folgada que só quer trabalhar, só quer ganhar e não quer fazer. Mas aí nós temos que buscar outros meios de melhorar a qualidade da educação, que não é pagando pouco para o profissional da educação, né? Imagina se um médico ganha pouco. Será que eles iriam salvar vidas da forma que eles salvam? Mesmo ganhando bem já é difícil. Então, assim, a gente precisa de bons profissionais, né? E esses bons profissionais, eles precisam ser bem remunerados. E essa frase, dobrar o salário não muda o professor, é lamentável para mim também. Então, esse era um assunto que eu queria muito falar, eu queria muito explicar sobre ele, né? Porque eu ouvi essa conferência e em alguns momentos eu fiquei assim, meu Deus, a gente já fez isso, a gente já fala sobre isso há muito tempo. E em outros momentos eu falava, não acredito que eles estão falando isso.
Mas eu tô muito feliz por ter gravado esse vídeo. Eu gostei muito de ter gravado esse vídeo. Eu espero que você que tá assistindo aproveite tudo que eu falei aqui. Eu acredito que eu desmistifiquei algumas coisas que são passadas na internet como verdades absolutas. E eu agradeço demais e até a próxima.